Você sabia que, segundo dados da pesquisa da Ipsos sobre pacientes com urticária crônica espontânea, 56% deles afirmam que sofrem preconceito e 58% tiveram sintomas de depressão e ansiedade? A Rádio Novartis conversou com a psicóloga doutora Marta Ludwig para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional e de que forma podemos apoiar um amigo ou familiar que vive com uma doença crônica de pele. Confira! Olá pessoal, começa mais um episódio da Rádio Novartis e hoje a gente tem uma convidada super especial para falar com a gente sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional para os pacientes de doenças crônicas de pele. Eu vou conversar hoje com a doutora Marta Ludwig. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, docente e supervisora clínica na área de terapias cognitivas e comportamentais. Ela tem mestrado em psicologia com pessoas com problemas de pele e também é doutora em psicologia. Doutora Marta, muito prazer tê-la aqui conosco hoje. Prazer é meu, quero iniciar agradecendo pelo convite, pela oportunidade de estar contribuindo um pouco, né, com um pouco de conhecimento, enfim, e compartilhamento de ideias com o pessoal com as pessoas que sofrem de doenças crônicas de pele. Sim, sem dúvida. Isso é um tema super relevante. A gente está em setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, em que a gente conversa muito sobre problemas emocionais, enfim. Então, falar com esses pacientes que enfrentam essas questões, né, de pele, isso é um tema super importante, né? E aí eu queria fazer a primeira pergunta, então, para a senhora. Vamos lá. Nunca antes se falou tanto em empatia, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né? De pandemia, quarentena e tudo mais. De que forma a gente pode apoiar um amigo ou um familiar que vivencia uma doença crônica de pele, por exemplo, a urticária crônica espontânea? Como que a gente pode compreender, se colocar no lugar dele mesmo, compreender suas dores, sem minimizar, mas também dar força para que ele não desanime nessa jornada? Uhum. Bem importante essa colocação, Larissa, porque a gente, quando gosta de alguém, a gente tende a querer ver a pessoa bem, né? E por vezes acaba sem querer, podendo minimizar um pouco o sofrimento do outro, né? Então, se eu tenho um amigo, alguém que eu gosto, que tem uma doença crônica de pele, e eu escuto essa pessoa reclamando da sua dor, do seu sofrimento, ou da coceira, ou das lesões mesmo, ou não querendo usar uma roupa mais exposta, por vezes as pessoas querendo ajudar podem dar sugestões, né? Ah, mas é só uma lesãozinha, ninguém vai prestar atenção, ninguém vai perceber, enfim, ou é só uma coceira, enfim, às vezes a gente tenta, por não suportar ver quem a gente gosta sofrendo, por vezes a gente pode, na intenção de cuidar ou de deixar a pessoa melhor, ser muito invalidante, né? Ou ser muito pouco empático. Eu costumo dizer que às vezes a nossa intenção é muito boa, mas o efeito do nosso comportamento, da nossa intervenção sobre a pessoa pode ser o contrário. A pessoa pode não se sentir compreendida, né? Não se sentir validada. Então, acho que a primeira coisa, assim, é reconhecer a dor da pessoa, né? Puxa, deve ser difícil, puxa, que ruim. E ao mesmo tempo, né, para que a pessoa não desanime, bem, eu tô aqui contigo. Além de estar reconhecendo a dor da pessoa e não minimizando aquilo que o outro sente, podendo estar disponível, né, podendo estar ali porque a pessoa precisar, ser um parceiro, ser um companheiro, né, estar do junto, lado, né? Estar do lado, exatamente. Estar do lado. E às vezes pode ser útil, dependendo do nosso grau de intimidade com a pessoa, enfim, a gente ajudar a pessoa a refletir sobre que coisas são importantes para ela, que coisas ela quer fazer, e apesar da doença, né? Mesmo na presença da doença, na presença das lesões, que coisas são importantes que ela não quer abrir mão. Né? Então, poder fazer esse exercício de reflexão, assim, né? Que coisas eu tô abrindo mão em função desse sofrimento? E como a gente pode ajudar a pessoa, então, a não abrir mão disso, né? Ajudar ela a continuar fazendo essas coisas de alguma forma, mesmo com a doença, certo? Talvez, assim, a doença é dura, é difícil, eu imagino o quanto é duro, e ao mesmo tempo tu é muito mais do que essa doença. Claro, sem dúvida. Então, algo assim pode ser útil.
tu começou falando, né, de que a gente está no mês de prevenção ao suicídio, né, e aí a gente está discutindo aqui sobre como ajudar as pessoas com problemas de pele. Eu queria aproveitar o momento para dizer que também com as pessoas que sofrem de depressão ou que estão mais desanimadas, que estão, enfim, experimentando uma falta de sentido na vida, o nosso exercício de empatia aí também é muito importante, né? Então, da mesma forma que para uma pessoa com uma doença de pele, eu não vou dizer isso não é nada, que bobagem, tu tá sofrendo por isso, é só uma coceira. Da mesma forma, para quem está sofrendo de depressão ou desânimo, ou enfim, uma falta de sentido na vida, eu também vou ter essa postura empática de dizer é difícil, né? Do que tu precisa, eu tô aqui, eu não sei como é a tua dor, mas eu tô do teu lado, porque por vezes a pessoa que tá com depressão, né, ela não reconhece sentido na vida, ela não consegue identificar sentido na vida, e o suicídio por vezes chega como uma forma de acabar com aquela dor. É uma solução, tem autores que dizem que é uma solução definitiva para um problema provisório, né, um problema temporário. Então, a gente poder estar do lado, reconhecer a dor do outro já é muita coisa. Sim, né? Parece um ato tão simples, mas é fundamental, né, para quem vive nessa situação. Sem dúvida. Bom, e aí falando então um pouco sobre julgamento e autocrítica, que é algo bastante percebido nos pacientes de doenças crônicas de pele, porque são doenças que impactam muito a autoestima deles, né? E às vezes os sintomas são invisíveis. Nesse caso, como que os pacientes podem driblar esse pensamento de julgamento, de autocrítica e de comparação com outros? Então, como é que os pacientes podem driblar esses pensamentos de auto-julgamento e autocrítica? Tem uma expressão que a gente usa em psicologia que é desfusão, né? É o contrário de fusão. Então, em vez de eu estar grudado, entre aspas, no meu pensamento, eu tomo perspectiva, eu olho com uma distância desse meu pensamento. Então, pode ser que eu, Marta, pense, né? Vamos dizer, tenho uma doença de pele e eu penso, eu sou muito desconfigurada, eu sou uma pessoa feia, eu sou desconfigurada. Então, esse é um pensamento que a gente chama que tá fusionado, né? Eu, Marta, igual, sou feia, sou desconfigurada. E o exercício, cara, é um exercício, né? Algo que a gente, né, vai saber fazer de primeira, mas é um exercício de poder olhar com distância, olhar com perspectiva para os meus pensamentos. Então, seria algo como, eu, Marta, tô notando que eu estou tendo um pensamento de que eu sou assim, que eu sou assado. Então, isso é um pensamento. Então, isso não sou eu, né? É um pensamento em relação Exatamente. O que mais eu sou, né? Então, ou eu tenho uma doença de pele, né? Hoje estou notando que hoje não estou gostando da minha aparência. Então, poder olhar com uma distância, né? Isso acaba ajudando a fazer isso que tu apontou, assim, de que eu sou maior do que isso, né? Sim, sem dúvida, eu não me resumo à doença, né? Super, super interessante esse conceito. E é uma prática, como você disse, tem que ser diária, e não só diária, tem que ser o tempo inteiro. Toda vez que vem esse pensamento, a gente tem que fazer essa análise, né? De perspectiva. Olhar como distância. Exato. Que legal, que interessante. Observador. É como a gente olhar para as nossas experiências internas como um observador. Sim. E aí, aos poucos, a gente se distancia desses pensamentos? Como que acontece esse processo quando eu pratico isso muito? Exato. O que acontece? Acontece que em vez de quando a gente pensa o pensamento e a gente tá fusionado, a gente já sente tudo aquilo. Então, assim, se eu tô pensando, eu sou uma pessoa desconfigurada e tô tomando aquilo como uma verdade, né, tô fusionada, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir desânimo, eu vou ter comportamento, por exemplo, de me isolar, de me esconder, porque eu vou tá vivendo aquilo como algo que faz parte, que me resume, vamos dizer assim. Quando a gente começa a fazer esse exercício de olhar com distância, aquela emoção que vem grudada, ela já fica também com mais distância. Eu consigo observar a minha emoção, eu já não sou mais a minha emoção. Então a gente consegue fazer escolhas, vamos dizer assim, do que a gente quer fazer
quando a gente nota aquele pensamento. Porque se a gente está muito grudado no pensamento, a gente já age, né, como essa pessoa desconfigurada. Então, vou me isolar, vou isso, vou aquilo, né, vou deixar de fazer um monte de coisas. E quando eu consigo olhar com distância, a emoção fica mais suave e eu consigo ter uma consciência maior do que eu quero fazer quando eu tenho aquele pensamento, por exemplo. Sim, entendi. Que legal, que interessante. E aí a terceira pergunta que eu quero fazer para a doutora é a seguinte: o olhar das pessoas para os pacientes com doenças crônicas de pele, como a UCE, né, que a gente mencionou, muitas vezes vem carregado com preconceito por conta dos sintomas que são aparentes, né? E também existe uma questão de discriminação, as pessoas se sentem discriminadas pelos outros. Então eu queria ouvir um pouco de você, como é possível fortalecer um paciente, como a gente se fortalece frente a essas situações tão difíceis pelo olhar do outro, assim, quando existe essa discriminação do outro. É um pouco nessa mesma linha, assim, eu vou ver nos olhos do outro um olhar de discriminação e eu vou tomar aquilo como uma situação. Então, eu estou notando que a pessoa está me olhando com um olhar de discriminação. E aí, o que pode acontecer também? Claro, existe essa discriminação, né? Tem pessoas que, por falta de informação, acabam olhando, né, de um jeito indelicado, enfim, preconceituoso. Ao mesmo tempo, pode acontecer também de a pessoa simplesmente estar olhando, né? E quem está acostumado a sofrer o preconceito já conclui que aquele olhar é um olhar de discriminação, quando por vezes pode ser apenas um olhar de observação. Sim. Então, é poder não tirar conclusões, assim, bem, assim, da mesma forma que eu vou olhar, isso é só um pensamento, eu vou olhar alguém me olhando e vou dizer, tá bem, eu tô notando que tem uma pessoa me olhando e eu tô desconfortável com isso. Agora, eu não tenho acesso ao que a pessoa está pensando, se a pessoa tá me julgando, se a pessoa tá pensando, não tenho acesso ao pensamento do outro, né? Sim. Eu tenho acesso ao que eu tô pensando sobre o outro, ao que eu estou sentindo com o olhar do outro. Então, é aí que a gente pode modificar. Sim, que interessante, é um exercício importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Todos nós, né, precisamos praticar isso, né? E eu queria acrescentar, assim, que, claro, é sofrido para quem está ali com uma doença crônica de pele ser olhado, ser observado. Então, assim, não invalidando essa dor de ser observado, mas podendo fazer de novo esse exercício de, bem, a pessoa está me olhando, não tem acesso ao que ela está pensando, não tem esse controle. Então, transmutar a emoção que você está sentindo ali, uma emoção negativa, né, em relação à discriminação, e transformar isso, né, numa coisa que não te impacta, né, não impacta tanto a tua saúde mental, né? Eu não sei nem se a gente consegue não ser impactado. Acho que a gente vai ser impactado, né? Mas o que eu vou fazer com isso, né? Nesse sentido, assim, vai doer, mas o que eu vou escolher fazer quando eu me sinto, assim, olhada, julgada e discriminada, né? Acho que eu não vou me olhar pelo olhar do outro, né? Isso, exatamente. E aí, falando então um pouco de resiliência, que é algo importantíssimo para todos nós, seres humanos, né? Mas especialmente para pacientes que vivenciam essas doenças crônicas de pele. Porque todo dia é um dia novo para aprender, né? Para se conhecer cada vez mais e compreender a doença e aprender a lidar melhor com os sintomas, né? Então, de que forma trabalhar a resiliência nesses pacientes quando às vezes dá vontade de desistir? É uma pergunta desafiadora, né? Porque o que é resiliência? Resiliência é a nossa capacidade de ser estressado, né? De ser alterado na nossa forma. É um conceito que vem da física, né? E poder ser inteiro, apesar disso tudo. Então, apesar das adversidades. Então, eu acho que essa pergunta conversa com as outras, na medida em que quem eu quero ser, o que eu quero fazer, o que é importante para mim, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com todo esse preconceito. Então, tem alguém que me olha de um jeito torto, tem aquela coceira que eu sinto, que atrapalha meu sono, tem um monte de desafios, tem um monte de coisas dolorosas, e mesmo com essas coisas dolorosas,
que vida para mim faz sentido, que coisas eu não quero abrir mão, que coisas eu preciso investir, eu quero investir, me completam, me fazem sentido, mesmo na presença dessa doença, dessa coceira, desse preconceito. Então, eu acho que talvez ajude as pessoas a não desistir uma clareza sobre o que é importante na vida, né? Que coisas a gente persegue, assim, em termos, no sentido de uma bússola, né? Que coisas nos são um norte, né? Acho que isso pode ajudar. Sim, e buscar sempre o autoconhecimento, né? Acho que essa jornada de se conhecer, de escutar as emoções e conseguir transformar é riquíssima, importantíssima para a evolução de todo ser humano, né? Sem dúvida, sem dúvida. E na medida que a gente se conhece, a gente também tem clareza do que é importante. Então, isso que tu falou é super importante, assim, o se conhecer passa por o que mais eu sou, né? Quem eu sou? Sou isso, sou aquilo, sou, né? Todas as nossas características, enfim, qualidades, e tenho uma doença de pele. Então, é só mais uma coisa ali, né? É só mais uma característica. Não é tudo, né, na Exato. vida. É importantíssimo. É isso aí, galera. Vamos expandir a consciência, então, e se conhecer. E é isso, doutora Marta. Muitíssimo obrigada. Foi um bate-papo muito, muito rico. Eu aprendi muitas coisas e acho que a nossa audiência também vai aprender muito mais sobre empatia, sobre como olhar para o outro, né? Para quem não tem as doenças crônicas de pele. Quem tem a doença também, com certeza vai levar uma missão aqui, um aprendizado muito importante dessa conversa hoje. Se quiser dar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Que bom, obrigada, Larissa. Esse é o nosso objetivo, que essas mensagens cheguem para as pessoas e que a gente possa modificar e melhorar a nossa forma de se relacionar com a gente e com os outros, né? Com respeito, com amor próprio, amor pelo outro, né? E esse olhar empático, acho que isso é super importante. E acho que, como mensagem final, eu espero que... eu sempre digo que é um desafio falar, né? Sem saber com quem a gente está falando, sem estar olhando no olho, que a gente nunca sabe como vai chegar o que a gente está falando, né? Então, espero que as colocações aqui cheguem de um jeito bacana para quem escutar, principalmente o pessoal que tem doença crônica de pele. Sim, sem dúvida, vai chegar de uma maneira muito positiva. E é isso, então, muito obrigada pessoal, e até o próximo episódio da Rádio Novartis. É importante mencionar que a psicóloga doutora Marta Ludwig não recebeu nenhuma remuneração pela participação neste podcast. Sua participação foi totalmente voluntária, com o intuito de trazer informações sobre a importância da saúde emocional para pacientes que enfrentam doenças crônicas de pele. É isso aí, pessoal. Continuem ligados nos próximos episódios da Rádio Novartis e até mais.